Eu descobri um glitch de speedrun do Miseracorvo. Mano, mentira que o nome sempre foi Miseracorvo. Mentira, ele mudou o nome, cara. Ele mudou, ele não mudou? Ele não mudou, cara. Juro que eu sempre achei que era Miseracorno. Mentira, mano, que o nome dela era Miseracorno. Em março desse ano, o Gravity Circuit só tinha um atalho conhecido, que era se esgueirar por esse caminho aqui embaixo. Isso é bem mais rápido comparando com a volta inteira que normalmente... Não sei que jogo é esse, não. Os speedrunners estavam até brincando que como eles só conheciam um skip, a estratégia nem precisava de um nome. É só chamar de o skip que vão conseguir entender onde é. Só que o Mateado disse. Isso até alguém descobrir como ignorar as portas da Warehouse. E a partir daqui que a cornice começa. Esse lugar que o cara mencionou são essas 4 portas trancadas. A ideia é passar por esses 4 portais. Horrível. Onde cada um te leva para uma área com a chave no final. E cada chave abre uma porta. Daí se descobrir uma forma de ignorar isso, daria pra salvar coisa de 40 a 45 segundos. Ah, pô, muita coisa. Speedrun é muita coisa. Essa porta receber dano, ela resiste a qualquer ataque. É como se a gente fosse a calvície e as portas fossem os folículos capilares de uma pessoa Quer valer a demo. Faz os tratamentos com a manual. Quando para a situação das portas, é importante falar o que é o Gravity Circuit. Ele é um jogo inspirado em Mega Man que lançou em 2023. Só que ao invés de tiro, você fica dando murro. Também tem um gancho para agarrar a parede ou arremessar os inimigos. Tem a rasteira do Mega Man clássico. E ao bater nos bichos, essa barra vai enchendo até te dar um bloco de energia. Com ele, você consegue usar uma habilidade. Eu gostei tanto desse jogo que depois de zerar do Mega Man 1 ao 11, X1 ao X8, 01 ao 04, tá peste! Mega Man, que eu tá peste! Tanto que vou evitar dar spoiler pra caso queira já jogar pensou? Ele. Patrocínio. Enfim, voltando pra cá, até existia uma ideia de estratégia pra usar nessas portas. Seguinte, no jogo dá pra comprar upgrades passivos. Um deles é o Cat Block. Ele serve pra pegar bloco. Mentira, ele remove o empurrão que você recebe ao tomar dano. Só que além disso, também faz um efeito que congela o jogo por um tempo. Nisso, o speedrunner Revere descobriu que se ficarmos numa área de só um bloco de altura, se você tomar um dano enquanto dá uma rasteira, o jogo vai dar aquela congelada na tela. Nesse momento dá pra usar uma habilidade. Isso buga e faz seu boneco ficar em pé dentro da parede. Aí o seguinte, geralmente quando bugamos dentro de uma parede num jogo de plataforma, você costuma ser empurrado até sair dela. Porém aqui é diferente. Então primeiro vamos entender como que funciona programar errado do Gravity Circuit. De forma resumida, pro desenvolvedor criar as fases do jogo, primeiro ele coloca o gráfico do cenário através de blocos e depois um script gera retângulos para determinar a colisão. Colisão essa que você normalmente não consegue atravessar. Essa solução de criar retângulos é interessante, porque agrupar vários blocos em só um retângulo é mais leve para o seu computador processar comparado com a colisão para cada bloco do chão. Sim. Daí ao bugar e entrar de forma não intencional numa colisão dessa, ao invés de ser empurrado, o jogo desativa a colisão que você bugou. E assim que você sai dela, a colisão volta ao normal. Então, por exemplo, a área de colisão dessa parede é mais ou menos esse retângulo aqui. Ao fazer o bug de eu já vi a primeira temporada, boy. Só não vi a segunda. Mas nessa fase aqui não conseguimos nada útil com esse glitch. Porém, se fosse possível bugar a colisão desse teto, e se a colisão dessa parede fosse algo mais ou menos assim, rapaz, seria possível andar por cima e ignorar completamente as 4 portas. Os caras já ficam pensando como é que ele pode bugar. Os caras já ficam pensando nisso. O problema é que aqui não tem esse espaço de um bloco. Só que aí o Machiado mencionou a ideia de usar suporte platform, uma habilidade que cria plataformas no ar. Sim. Dessa forma você até consegue forçar a existência de um espaço de um bloco. Porém, como não tem nenhum inimigo aqui, não daria para tomar dano e ativar o glitch. Mas mesmo assim, ele continuou testando os efeitos dessa plataforma e viu que dependendo da posição, ela consegue te empurrar para o lado. E logo depois, ele conseguiu usar a plataforma para bugar nesse teto da primeira fase do jogo. O problema é que ele não estava gravando quando acertou isso. E quando tentou gravar, não estava conseguindo replicar o bagulho. A ideia era usar suporte plataforma e depois o Gravity Dash embaixo dela. Essa habilidade faz dar um dash em alguma direção. Fazendo debaixo da plataforma, você dá um teleporte bugado. Eita, porra! Primeira aparição nessa história de corno. Nesse período eu só tinha jogado o jogo casualmente. Eu só tava...
Então foi ele quem descobriu, ele. Nesse Discord, porque eu tava pensando em aprender a speedrun dele. Mas mesmo sem saber nada da run, eu sabia como ajudar ele a replicar o Que glitch. foda, pô. Como falei antes, a suporte plataforma é uma habilidade, então precisa de uma barra de energia para usar. Barra essa que conseguimos ao bater em inimigos ou usando a máquina de checkpoint. Porém, como o jogo não tem nenhuma versão modificada para praticar speedrun, caso queira tentar bugar esse teto, vai precisar ficar recuperando a energia para continuar usando as plataformas. A forma mais rápida disso seria voltando no checkpoint, o que é bem imundo. Para ficar menos pior, dá para usar um save no Circuit Mode. É um modo especial que libera quando zera. Nele, quando não temos barra de energia, você consegue usar o HP no lugar. Dessa forma, dá para testar um pouco mais antes de voltar para o checkpoint. Mas mesmo assim é podre. Um método melhor seria com o Cheat Engine, ferramenta que permite manipular as memórias do jogo. Geralmente os tabacudos usam isso para hackear em jogos online. Porém aqui tem como usar para deixar o HP infinito. Dessa forma você conseguiria ficar usando... Não, se for só pra... habilidade sem se preocupar em voltar pro checkpoint. Daí a lógica por trás disso é o seguinte: tudo dentro do jogo é armazenado. Ei! Tem uma que registra a sua posição Desaprendi. horizontal, outra para armazenar o seu HP, aqui registra o timer e etc. Nisso a ideia é usar o Cheat Engine para encontrar a memória do HP e dar um freeze. Isso faz com que a memória não consiga atualizar o valor. Então mesmo tomando dano ao usar habilidades, o HP sempre vai ficar travado no valor máximo. Então bora aprender a fazer isso. Estou aqui no Gravity Circuit com o Cheat Engine. Daí apesar da gente conseguir ver que o HP são 16 palitos, não tem como adivinhar como esse número realmente está armazenado na memória. Então eu venho aqui, ponho o que não sei o valor inicial e escaneio todas as memórias do jogo. Nisso o Cheat Engine encontra 164 milhões de memórias. Agora eu venho aqui e tomo um dano. Como o nosso HP abaixou, conseguimos supor que o valor da memória que armazena o nosso HP também diminuiu. Então eu vou pegar os 164 milhões de memórias e escanear de novo. Porém mantendo apenas os que diminuíram de valor em relação ao primeiro escaneamento. Por exemplo, se uma memória no primeiro escaneamento tinha um valor 20... Foi claro. Com 20, ela vai ser desconsiderada. Enquanto se uma tinha um valor 50 e depois foi para 40, vai ser mantida, já que 40 é menor que 50. Dessa forma, é melhor? Menor. Peneirando as 164 milhões, sobra 796 Ai, papai! mil. Léo, qual é o seu gênero de anime favorito? É Isekai. Só que dessas memórias, sim, ficam constantemente mudando de valor, coisa que provavelmente não acontece com o nosso HP. Se eu ficar parado sem tomar dano, dá pra supor que o valor do HP não está mudando. Nisso eu fui escaneando as memórias pra ir removendo as que mudavam e sobraram 524 mil. Agora é só fazer mais escaneamentos até chegar num número pequeno de memórias. Eu tomo mais um dano, filtro as memórias que diminuíram, sobra 380 mil. Apanho de novo, filtro outra vez e sobra 7 mil. Apanho, filtro de novo, sobra 2 mil. Daí eu ando sem perder HP, removo as que mudaram e sobra 30. Depois subo, pego um drop que recupera a vida e filtro as memórias que aumentaram de valor, sobrando 9. Removo de novo sem alterar a quantidade de vida e mantenho as que não mudaram de valor. Trabalho da porra! Cara, que trabalho da... Como é que... Bicho é inteligente, tá? Eu não sei como a memória interna do jogo armazena o HP. Essa primeira memória pode ser o seu HP, enquanto essas outras duas algo nada a ver. Porém, também existe um mundo onde essas três memórias sejam relacionadas com o HP. Por exemplo, essa primeira pode ser o valor do seu HP, a segunda a quantidade de palitos que mostra aqui em cima, e a terceira, sei lá, o HP que mostra quando pausa o jogo. Até tem como descobrir no Cheat Engine qual que é o cenário, mas nesse caso, considerar esse segundo cenário já funciona. Então eu venho aqui e clico nesse X para frisar as três memórias. Se elas realmente forem memórias relacionadas ao HP, minha vida vai manter sempre cheia. E a habilidade tenta baixar o HP. Cabe inteligente, hein, mano? Mas o freeze do Cheat Engine não deixa. Então agora dá pra ficar aqui usando essa habilidade infinitamente. Massa que esse método até dá certo. Cheat Engine funciona em outros jogos. Tipo, sei lá, também consegui usar esse método pra ficar com munição infinita no Metal Slug 3. Nisso eu fui lá e ensinei... Que safado! Que safado! Que safado! Não, no Metal... Ei, irmão, Zarrak no Metal Slug é putaria. O cara configurar o Cheat Engine pra fazer isso. Daí ele finalmente consegue demonstrar o glitch em vídeo. Aí! A forma que ele bugou, na verdade, não tem nada a ver com o Gravity Dash que ele estava tentando investigar. Se liga, pra trás. A ideia do glitch é que quando você está abaixado, a sua área de colisão é menor do que quando você está em pé. Mas nem é. Então ao passar por uma brecha que só consegue entrar se estiver dando rasteira, ao chegar no final da plataforma, o personagem sai da rasteira e fica agarrado na parede. Ou seja, sua colisão muda de uma menor para uma maior, o que faz você entrar no teto. E como já vimos, quando isso acontece, o meu amigo é pra trás. Se for ruim, eu drop. A área de colisão lembrando, essa parede é desativada.
Se for inovível, eu priorizo minha audição. Permitindo andar nessa área aqui. Aí logo depois de fazer isso, ele Esse não é tanto. foi tentar atravessar A por mande o resto de R$5 que tá o faltando. portão do L House e acabou conseguindo. Problema é que não estavam achando uma forma fácil de fazer. Isso salva 40 segundos, mas se passar um minuto pra acertar não vale Tão querendo patrocinar Kazuma, aí nós vamos ter que sair na mão. a pena. Daí tanto o Mancheado como o Revere Tô ligado. uma estratégia Eu consistente. tô ligado, Porque meu era bem brother. É nisso mesmo. complicado, já que a forma que estavam fazendo era meio que na loucura. A ideia era criar a plataforma, dar a rasteira e farofar pulo até passar. Aí! Nisso ficaram madrugando e não chegaram em lugar nenhum. Porém no dia seguinte eu decidi testar isso. E eu consegui acertar. E não só isso, na verdade eu tava acertando direto. A minha estratégia era dar um murro na plataforma e depois um pulo. Tava tão trivial que até aquele teto da primeira fase tava tranquilo. Aí, ó, era só o soquinho mesmo. Eu conseguia passar até por debaixo. Só que mesmo gravando, mostrando os botões que eu tava apertando, o Revere não conseguia replicar de jeito nenhum. Eu que nunca tinha feito speedrun do jogo, tava acertando. O segundo speedrunner mais rápido na categoria N-Pussy tava passando fome. Isso tava tão bizarro Tá passando fome é foda. que começamos a suspeitar que tinha algo de diferente no meu jogo. Daí eu passei meu save pro Revere e mesmo assim nada. Com isso fomos no Parsec, um programa que Odeio Itoshi anime. Até hoje pagava anime de romance de lá. E peguei a porra de um Netor era disfarçado lá. Peguei trauma. permite eu jogar no PC dele de forma remota e vice-versa. Nisso a teoria foi confirmada. No PC dele eu não tava acertando o glitch. E quando ele tentou no meu, ficou acertando. Oxi, que puto. O cara, tu quebrou o jogo, foi? Daí a última coisa que pensamos foi comparar as nossas configurações de uma em uma. E só assim, finalmente descobrimos o culpado. Foda pra caralho. Ele mesmo, o slide manual. Seguinte, na primeira versão do jogo, só dava pra fazer a rasteira com baixo e botão de pulo. Da mesma forma que os Mega Man de NES. Só que depois chegou um update permitindo fazer isso apertando um Netoraré é traição. botão, junto com a opção que deixava desativar a rasteira manual. Problema é que o update foi feito às pressas e acabou não sendo testado direito. Quando você entra num espaço de um bloco, o seu boneco obrigatoriamente fica abaixado, como se a gente estivesse segurando para baixo. Por causa disso, se clicar o botão de pulo, você dá uma rasteira. Mas com o slide manual desativado, se clicar o botão de soco e depois pulo, ao invés do boneco dar um murro e uma rasteira, ele pula e buga dentro da parede. Aqui é a mesma coisa. Então a rapaziada foi lá, corrigiram. Vocês foram lá e lutaram pra deixar errado. Os caras é bom. O meu slide manual estava desligado. Nisso, ao pular, eu bugava no teto sem muito esforço. Sabendo disso, agora qualquer pessoa casualmente consegue fazer esse trick. E aí chega a questão. Cabo é bom, viu? Porque eu tava com essa opção desativada. Então, eu até cheguei a praticar speedrun no começo do jogo. Nisso, ao configurar os meus controles, eu desativei o slide manual, porque eu imaginei que isso faria eu ficar dando rasteira sem querer. Então, eu ter conseguido ajudar o Revere nisso foi completamente na cagada. Se eu ficasse com preguiça de testar, já que já tinha gente mais experiente que eu analisando o glitch, talvez eles demorariam um pouco mais para chegar nessa conclusão. Nisso, com essa estratégia descoberta, o Revere conseguiu o recorde mundial na categoria N-Pussy. Diminuiu quantos 2 minutos? Mesmo com alguns 30 segundos, não era não. erros consideráveis, com uma estratégia salva em torno de 40 segundos, 40. ele foi 4 segundos mais rápido que o recorde anterior do Takuda. Porém, um mês depois, E o Takuda passou. Vai tomar no cu, Aí, ó. miséria. ele criou um rombo de 1 minuto e 8 segundos. Tá, porra. Só que o título desse vídeo tá meio zoado. Eu descobri um glitch de speedrun. Pelo que falei aqui, não foi literalmente eu que descobri o bagulho. O Mancheado e Revere foram os que realmente provaram a teoria do glitch. Eu botei esse título porque na verdade a história não acaba aqui. Quando eu tava praticando a Ajudou pra caralho, boy. speedrun da fase do trem, eu sem querer buguei e atravessei esse caminhão flutuante. Testando mais um pouco, eu vi que eu precisava só abaixar e pular. A ideia é parecida com a suporte platform, porém eu achei estranho que funcionava mesmo estando bem longe do teto. Descobrindo isso, eu mandei lá no server do jogo. Aí o Mancheado comentou: isso é interessante, mas não vai permitir atalhos novos, ao menos que a gente consiga fazer em qualquer lugar, porque nisso daria pra bugar esse teto sem a suporte platform. Lendo isso, eu automaticamente pensei em usar pra atravessar as portas. Problema é que o teto daqui é muito mais alto que do trem, só que aí eu lembrei de um bagulho. Mais pra frente na fase do trem, eu comecei a praticar esse checkpoint. Primeiro você usa a habilidade Function Overload. Ela temporariamente aumenta sua velocidade e habilita um double jump, em troca de aumentar o dano que você toma. Daí depois tem que brigar com o helicóptero. Nisso a ideia é dar 2 pulos e ficar usando a skill que joga Brigar várias com o bolas em um ar. helicóptero. Fazendo isso colado com o helicóptero, todas as bolas dão um dano e você consegue destruir ele bem rápido.
Depois tem que subir e fazer isso. Tá, porra! Tá, porra! Ih, caiu. Para essa parte do carrinho funcionar, você não pode estar com Function Overload ativo. Mas como deu pra ver, normalmente isso não é um problema porque a skill já tá acabando quando chegamos aqui. Só que se ficarmos voltando no checkpoint para praticar essa parte, o helicóptero não reaparece. Ué? Por causa disso, você chega aqui em cima mais cedo e precisa ficar um tempo esperando o Function Overload acabar. Daí enquanto eu esperava, às vezes batia a loucura e eu começava a apertar o botão de pulo e soco aleatoriamente. Nisso eu percebi que o boneco fazia um bagulho meio estranho. Analisando com mais calma, eu vi que se tiver abaixado e depois segurar ao mesmo tempo o botão de pulo e soco, o seu personagem pula enquanto está abaixado. Então talvez teria como pular abaixado e ficar em pé no ar para bugar no teto. O suporte plataforma seria útil porque não ia precisar perder tempo comprando a habilidade. Cara! Tá lá, né? Toda vez que a gente vai ver um vídeo de speedrun, eu falo, como é que o cara descobre isso aí? Aí, ó. É um vídeo praticamente só disso, né? Porém, eu testei Do cara realmente descobrindo as coisas. aqui. Eu vi que mesmo assim não dava altura. Eu só conseguia bugar o teto quando pulava em cima dessa plataforma de checkpoint, não chegando em lugar nenhum. Porém, se eu entrasse nesse portal e pegasse a chave daqui, daria para atravessar as portas por debaixo do chão. Aí. Testando mais um pouco, eu vi que fazer isso pulando na parede é mais consistente. E um pouco mais tarde, percebi que se usar o Function Overload para habilitar o Double Jump, o clipe dava certo. Depois disso, também descobri como atravessar as portas sem um Function Overload e sem entrar nesse portal para liberar o espaço. O cara ficou nisso, pô. Ele descobriu um negócio e falou, vou fazer um TCC. Vou fazer um TCC agora. Aí se pular e dar um toque pra direita, você consegue subir nela. Daí com o mesmo glitch, dá pra entrar um pouco nesse teto e ignorar o teleporte. O bom dessa estratégia é que funciona na speedrun minimalist, categoria no qual só pode usar o que vem desbloqueado como padrão, incluindo essa única habilidade aqui. Interessante que logo depois de postar isso, o Reverie achou um jeito mais simples, é só fazer direto da esquerda. E foi assim que essas portas foram completamente azucrinadas. O glitch pode ser usado em outros lugares. Por exemplo, ao invés de dar essa volta inteira, dá pra só atravessar por baixo. O bagulho é tão bugado que até a transição da câmera. Meu então Deus. é capaz de existir outras aplicações no qual esse glitch é útil. Provavelmente. Que nem sempre você consegue atravessar muita coisa. Porque como eu disse, tudo depende da área de colisão da parede que estamos bugando. E lembrando que eu só tive condições de descobrir isso porque o jogo não é muito conhecido. Em jogos... Obrigado pelo Prime, Trau. Ai, caralho, que foda. Além de ser muito mais velho, a quantidade de gente que competiu a série é muito maior. Então se tiver uma ideia de glitch nele, é muito provável que alguém já testou. foi descoberto. E além disso, lá talvez tenha gente com conhecimento nos códigos internos do jogo. O próprio Zelda Link to the Past mesmo. O nível que os caras conseguiram quebrar o jogo é uma coisa de outro mundo. Mas enfim, sobre o Gravity Circuit, essa foi a cornice. Caso você tenha interesse no jogo, dá pra encontrar ele na Steam. No momento que eu tô postando o vídeo, ele tá com a promoção de 50%. Por fim, não posso deixar de agradecer aos membros do canal, o Quebra-Coco, Argila Gay. Na verdade não acaba aqui. Enquanto eu editava o vídeo, o trick se desenvolveu mais ainda. Primeiro, um speedrunner chamado Azo percebeu que nem precisa do Function Overload para bugar nesse teto. Dá pra usar a habilidade que vem desbloqueada por padrão no lugar, podendo ser outra opção para a categoria minimalist. Além disso, bugar o teto com pulo duplo é mais ceboso do que com a suporte plataforma. Até o recordista mundial tava tendo alguns problemas em acertar quando começou a implementar a estratégia pela primeira vez. Vai ser bozo. Só que aí, eu descobri um método mais fácil. Oh, meu Deus! Se clicar o botão de pulo e soco ao mesmo tempo, e depois reapertar o soco, você dá um chute pra baixo, quica na porta e buga o teto. Assim que eu descobri isso, eu consegui acertar várias vezes seguidas. Então agora, você consegue fazer isso de uma forma fácil, rápida, e nem precisa de bush ou upgrade. E aproveitando que eu já caguei na ordem do vídeo, Ave Maria! é uma informação que ninguém liga que eu acho massa. O motivo do desenvolvedor ter programado essa mecânica de ignorar a colisão do chão quando você entra nele de forma bugada. Então, na programação existe algo chamado biblioteca, que são códigos pré-escritos que podem te ajudar a desenvolver algum sistema. Por exemplo, vamos supor que você quer programar a câmera do jogo. Quer fazer com que ela sempre siga o personagem de forma suave e pare de avançar de acordo com paredes específicas. Ao invés de programar essa câmera do zero, dá pra usar uma biblioteca que já
tem várias funções prontas que ajudam a criar uma câmera. Para a física do Gravity Circuit foi a mesma coisa. Ele usou uma biblioteca, no qual também tem esse sistema do boneco ser expurgado para um lado, parecido com no Mario World. Problema é que isso pode ser meio imprevisível. Sei lá, imagina que ao invés de você ignorar a colisão aqui, você acaba sendo desgomitado para a direita e fica travado aqui dentro. Seria muito pior. Algumas situações do jogo até utilizam esse sistema, tipo esse inimigo aqui. Se eu arremessar ele colado na parede, dá pra ver que ele bugadamente para aqui no canto. Nisso, ao usar a habilidade que faz o inimigo ficar travado no ar, a gente vê que a física do jogo dá umas loucuras e fica jogando o bicho entre os dois cantos da tela. Então por isso, fazer o personagem ignorar a colisão do chão pode ser mais interessante. Mas enfim, de resto, só falta agradecer ao pessoal que me ajudou a fazer esse vídeo. Legal pra caralho. Os speedrunners me ajudaram a tirar algumas dúvidas, assim Muito como o foda. desenvolvedor do jogo. Além de me ajudar tirando dúvidas, também chegou a dar uma verificada no roteiro. Achei que fofo. foi muito massa, porque realmente eu gostei bastante desse jogo. E por fim, não posso deixar de agradecer aos membros do canal. Primeiro, os corredores de posto. Jaime Mendonça, Corno! Então é isso mesmo. Ele mudou o nome pra Miséria. Lopes, Charivan X e Smiley Demon. Também os cornos estagiários Ruído, Soul Knight, Olha quem que é que ele fez aqui, ó. Guizinho, Renan Cruz, João, Lanael Vardami, Gorira e Mr. Thompson. E os cornos baixa renda também. Essa é a trilha do jogo, é? E ele ainda comprou o final de semana. O outro, o próximo. Comprou? Foda-se. Comprou, foda-se. Pode o GT cosplay não sei. Deve ter. Acabamos. Acabamos. Muito bom vídeo.